Pronto. Isso. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês e depois eu preparei uma apresentação para a gente conversar um pouquinho, trocar, e a ideia é que no final a gente consiga abrir aí para um bate-papo, né, para trocar um pouco, já que tem pessoas também que já têm já um certo percurso na área, já tem um recorrido, então acho interessante também a gente poder estar trocando, né. Então, como a Marícia... Seja bem-vinda, Georgette. Entrou Nós Jorge. acabamos de amiga que eu começar. te falei, ó. Que bom, amiga do Rio. Que legal, que bom. Bem-vinda. Bem-vindo. Desculpe, Vanessa, vamos lá. Isso, então. Eu sou brasileira, sou carioca, tá? Mas já faz 7 anos que eu estou morando aqui no Uruguai. Eu fiz... quando eu já morava aí no Rio, depois que eu me formei em psicologia, eu sempre já tive o interesse, né? Quando eu estava na metade da faculdade, algumas amigas me indicaram para trabalhar como acompanhantes terapêuticas, né? De crianças com autismo, mas por conta da intensidade da faculdade, né, de tanta demanda, eu nunca conseguia muitos horários, porque tinha que ser horários da escola, né, e sempre nesses horários da escola eu tinha aula, enfim, eu estava tendo que fazer trabalho, um montão de coisa. Então, assim que eu me formei, eu consegui começar a trabalhar numa escola, e antes disso, de trabalhar nessa escola, eu tinha feito um estágio numa residência terapêutica aí no Rio, e aí foi o primeiro contato com uma pessoa com as características do autismo. Foi um adulto, né? Foi um adulto que vivia, era uma residência terapêutica, que vivia alguns pacientes que tinham diagnóstico de esquizofrenia, e tinha esse paciente, esse cliente, né, que tinha o diagnóstico de autismo severo, na época a gente dizia, né? Um autismo um pouco mais grave. E ele é uma pessoa que não falava, não tinha um nível de conversa, né? Ele falava algumas palavras soltas, muito poucas, que tinha a ver com o interesse dele, que era o ferro velho. Ele gostava muito de ir no ferro velho, que tinha próximo desse lugar, para poder ver os carros lá, né? E ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade a nível de expressão, de compreensão, e também com automutilação, né? Então era muito complicado porque era um adulto que se mordia muito, que se batia, né? Então assim era o meu primeiro contato, assim, eu digo que eu não sei como que eu continuei, né? Porque foi realmente muito impactante, né? E aí depois, enfim, aí eu comecei a trabalhar numa escola como acompanhante terapêutico de uma criança, e aí comecei a me aprofundar, comecei a fazer vários cursos, algumas especializações. E aí, quando eu comecei no consultório, começaram a aparecer crianças com autismo, e eu falei, vamos lá, né? Vamos começar a estudar, supervisão, terapia, tudo junto, e vamos encarar. E, enfim, fui me especializando. Aqui no Uruguai, eu fiz um mestrado, com enfoque também no autismo, foi um mestrado de sanduíche, que eu fiz em convênio aqui, na Universidade Católica do Uruguai, na Universidade de Málaga, na Espanha. Trabalho como docente na universidade aqui também, e atualmente estou fazendo meu doutorado, que é também nessa área, tá? Então, eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho da apresentação, vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é a minha experiência, né? A gente sabe que tem algumas contradições ainda com respeito à intervenção, né? Uma intervenção de origem mais psicanalítica, uma intervenção de origem mais, de repente, comportamental, um pouco mais a nível de habilidades sociais, né? Então, vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui é mesmo da minha prática, da maneira como eu abordo o tema, e aberta para a gente debater aí depois, tá? Vou botar aqui a apresentação, vamos ver se vocês conseguem ver direitinho. Sim? Tá, vou botar aqui maior. Isso. Tá. Eu preparei um videozinho só para, como disparador, vou botar esse videozinho e aí a gente continua, tá? Na discussão. Vou tirar aqui o meu fone, porque com o meu fone o vídeo, o som fica meio esquisito. Vamos colocar então o vídeo. Dá para escutar? Somos todos diferentes.
Vanessa agora está mudo, é isso mesmo? Agora não tem som. Mostrar que todos os Agora tá com cérebros som? funcionam de maneira diferente. Tem? Ah, tá bom. O cérebro é o computador do seu corpo, controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como o cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver nesses momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio de seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. E vamos introduzir, então, o tema. Tá? O vídeo era mais para ser um disparador, depois, se a gente quiser, a gente pode fazer uma discussão dele no final, porque é um vídeo muito rico, né? Apesar que usa umas palavras aí meio esquisitas, né? Mas, enfim, algumas associações que não me pareciam tão adequadas, mas eu achei que, para ilustrar, é um vídeo que ilustra bastante alguns pontos chaves que a gente vai tocar aqui hoje, tá? Como a questão do processamento sensorial, do cérebro, né? Que é um cérebro que funciona de maneira diferente. Então, vamos lá. Só para a gente trazer um pouco da definição, né? Da atualização do que é considerado o transtorno do espectro autista hoje, né? Eu vou falar por algumas vezes TEA, transtorno do espectro autista, algumas vezes eu vou falar autismo também, porque a gente acaba economizando um pouco de tempo, né? Mas só para lembrar que teve uma mudança de nomenclatura nos critérios diagnósticos, né? Então, hoje a gente tem o DSM-5, que é o Manual de Classificação Internacional, né, das doenças mentais,
e é pelo DSM-5 que a gente acaba se baseando na hora de poder ver alguns sinais de alerta, né, e ver justamente as pautas do que tem a ver com as características, né? E houve também uma mudança do DSM-4 para o DSM-5 com respeito ao que era a nomenclatura em si mesmo do transtorno, né? Antes, o DSM-4, ele fazia distinção entre 3 áreas, que seria a comunicação, interação social e os comportamentos, né? E agora, com o DSM-5, meio que eles fizeram uma junção de comunicação e interação social, como se fosse uma área junta, né? Que tem bastante a ver, tem muito sentido, né? Levando em consideração que a gente desenvolve comunicação no entorno, né? A gente desenvolve comunicação justamente pelas nossas interações sociais, né? E depois, por outro lado, vai ter a questão dos comportamentos, dos interesses e das atividades que são considerados um pouco restringidos e estereotipados, né? Então, geralmente, essas crianças... Vão ver também que eu vou falar muito criança, porque é mania, porque eu trabalho muito com criança, mas quando eu falar criança, entendam que eu estou falando de pessoas de maneira geral, né? Então, assim, vão ter alguns comportamentos e interesses que, na verdade, vão destoar um pouco das crianças na mesma faixa etária que elas, né? Então, por exemplo, se as crianças gostam de brincar de carrinho, de brincar de boneca, de brincar de pular corda, de brincar de coisas que tem a ver mais, né, com um desenvolvimento infantil que a gente chama mais de funcional, essas crianças que acabam depois fechando o diagnóstico, a gente já vai ver que já tem alguns indícios ali, né, que já dão algumas pautas de que o desenvolvimento já está se dando de maneira diferente, pelo menos, né? Então, se a gente dá um carrinho para elas brincarem, por exemplo, muitas vão girar a rodinha do carrinho, ou seja, preferem as partes, né, do que o todo, então não consegue ver o carrinho, de repente, de que maneira a gente pode brincar com esse carrinho, que outras coisas a gente pode fazer, né, para dar outros sentidos à brincadeira com esse carrinho, elas acabam se fixando, né, numa só parte, na verdade, por uma questão de que ela não sabe muito bem o que vai fazer com aquele brinquedo, né, então ela precisa realmente de uma pessoa com muita paciência, que sente com ela, né, que entenda o quadro, que entenda o que está passando, que aos poucos, com pequenos passos, né, realmente possa ensinar para ela brincar com aquele carrinho, né, ou brincar com aquele outro brinquedo que é um pouco mais complexo, né. E os interesses também, a gente vê que a maioria dessas crianças vão ter interesses por coisas que rodam, né, que giram, o ventilador, a máquina de lavar roupa, né, a gente escuta muito isso na consulta, né, então, mas e que interesse, né, quais são as coisas que ele gosta? É difícil, olha, fica muito tempo olhando a máquina de lavar roupa, fica muito tempo olhando o ventilador, as luzes que brilham, né, então tudo que tem a ver com movimento, com luz que brilha, é como um atrativo, né, geralmente para as crianças que estão no espectro, né. Respeito a nível de comunicação e interação social, vocês vão ver também que tudo isso são dimensões, né, de áreas de desenvolvimento que se vão dar de maneira distinta em cada caso, né. Por mais que a gente tenha um quadro clínico, que vai ser um quadro clínico comum, a maneira como essas características se vão manifestar, né, em cada criança é que vai ser distinto e que vai acabar dando um perfil diferente a cada criança, né? Por isso que a gente às vezes costuma dizer que não tem uma criança autista que é igual a outra, né? Então, por exemplo, na parte de comunicação a gente vai poder encontrar crianças que não falam, que não apresentam linguagem verbal, de repente não apresentam nem balbuceio, nem palavras soltas, até crianças, por exemplo, que falam, que têm um nível de conversação até fluida, né? Mas vão ter alguns outros elementos que vão estar ali dificultando que essa comunicação seja uma comunicação realmente efetiva, né? Que essa comunicação realmente tenha uma intenção e que realmente possa comunicar aquilo que ele está querendo comunicar, né? Então, isso vai variar muito no quadro de criança para criança, né? E também essas características, elas vão se apresentar também de maneira diferente, dependendo também da evolução, né? Então, por exemplo, se eu pego uma criança muito pequenininha, né, que a gente está começando a identificar alguns sinais de alerta e está começando, de repente, a imaginar uma hipótese diagnóstica e já ponho essa criança, né, derivo para uma intervenção, por exemplo, 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos de idade, não vai ser a mesma coisa de repente, eu pego uma criança com 5, com 8, né, com 10,
que ainda não tem uma hipótese, que ainda não passou por nenhum tipo de intervenção, de repente é uma criança que ainda não fala, né, que não apresenta linguagem verbal. Então, o momento realmente de identificação desses sinais de alerta e dessas pautas de desenvolvimento que não estão ainda e que já deveriam estar, vai justamente influenciar diretamente no prognóstico do quadro, da evolução do quadro, né? Então, quanto mais cedo eu consiga identificar, quanto mais cedo eu consiga trabalhar, né, fazer uma intervenção, um tratamento com essa criança e conseguir tratar a nível global, né, das áreas de desenvolvimento que estão afetadas, melhor vai ser o prognóstico a nível futuro, né? A ideia é justamente que a gente consiga tá estimulando esse cérebro, tá realmente criando novas redes neuronais que de repente antes não estavam, para que ela realmente possa lograr habilidades desde básicas até habilidades um pouco mais complexas, tá? Que realmente vai fazer toda a diferença aí nesse entorno, né, social, né, nessa interação social dela com outras pessoas, né, não só com a família, né, como também com os pares, os companheiros, né, escola, enfim. E também isso vai impactar muito, pelo menos eu vejo muito isso na minha prática, no nível de qualidade de vida, né, dessa criança, dessa família. Então, assim, é diferente, né, as crianças, de repente, que não falam, que têm muitas condutas agressivas, né, ou autolesivas, ou mesmo estereotipias um pouco mais diferentes, como apareceu aí no vídeo, né, as pessoas têm diferentes formas de se regular, de se acalmar, né, e eles têm, de repente, essas formas de ficar se balançando, né, ou ficar balançando assim a mão pertinho dos olhos, ou ficar caminhando de um lado para o outro, aparentemente sem função, né, ou correndo e corre, você vê, gente, mas a gente não está brincando de pique, né, tá correndo porque não sabe o que outra coisa ele poderia estar fazendo naquele momento, né? Então, acaba tendo essas condutas de autoestimulação, né? Que muitas vezes pode ser para tentar bloquear, né, o sistema sensorial, porque a gente sabe que tem um fator importante aí também a nível de processamento sensorial, que muitos estímulos ao mesmo tempo acabam sobrecarregando o sistema nervoso deles e eles acabam tendo que fazer alguma coisa para tentar fugir desses estímulos que às vezes são muitos ao mesmo tempo, né? Isso até é uma característica que entra no DSM-5, né? A questão da hipersensibilidade sensorial ou hipossensibilidade sensorial, que isso no DSM-4 não estava como critério diagnóstico, né? A gente via muito na prática, mas realmente como um critério diagnóstico estabelecido ainda não estava. E então a gente vai ter também dentro desse perfil crianças que vão ir em busca desses estímulos, né? Então, por exemplo, crianças que vão querer o tempo todo estar abraçando, estar beijando, estar apertando a mão. Crianças, por exemplo, que vão se batendo de parede em parede. Eu tinha uma criança no consultório que quando chegou era assim, ela brincava, o brincar dela era o tempo todo buscando esse contato com alguma superfície. Então, ela ia e se tirava na parede, ela ia e se jogava no chão, né? Pegava algum brinquedo e era no corpo, né, passando pelo corpo. Então, bem essa coisa de realmente sentir esses estímulos sensoriais. E vai ter crianças numa outra ponta que, na verdade, esses estímulos vão ser tão fortes para elas que elas vão querer fugir, né, escapar desses estímulos. Então, por exemplo, a gente vê que as crianças que tapam o ouvido, né? Então, assim, nossa, isso aqui tá tão para mim que eu tapo o ouvido, tentando filtrar um pouco esses estímulos do ambiente, né, que chegam de maneira muito invasiva, às vezes, né? Então, às vezes, crianças que não gostam de toque, né, que não deixa, que quando você vai abraçar a criança já pode ser que ou grite, né, ou chore, ou tenha até alguma crise, ou alguma coisa um pouco mais grave, né? Crianças, por exemplo, que vão ter dificuldades em lavar o cabelo, porque o chuveiro, né, caindo aqui na cabeça é um estímulo muito insuportável para ela. Cortar as unhas, né? Então, assim, às vezes coisas básicas, até mesmo vestir uma roupa de uma textura diferente. Então, a gente vai ver que tudo isso vai estar aí em jogo, né, no nosso quadro clínico, de maneiras diferentes, dependendo do perfil de cada criança. O nível de severidade vai variar, né, entre hoje, né, pelo DSM-5, grau 1, grau 2 e grau 3, né, nível, na verdade, nível 1, nível 2, nível 3, dependendo da quantidade de apoios
que essa criança vá precisar, né? Então, se essa criança vai precisar de um apoio muito substancial ou simplesmente um apoio, né? Isso vai variar entre o nível 1 e o nível 3, né? Então, o nível 1, que seria uma criança que necessita apoio, seria, entre aspas, o que a gente chamaria autismo leve, né? Na verdade, isso não está delimitado, mas a gente acaba fazendo isso de uma maneira mais didática para compreender. Então, seria o que antes a gente chamava, por exemplo, as crianças com síndrome de Asperger, que com certeza vocês que estão na área já conhecem muito a nomenclatura. A gente acaba falando ainda entre a gente, porque é um quadro que discrimina muito, mas a nível do diagnóstico mesmo, um quadro, por exemplo, de síndrome de Asperger, que a gente falava no DSM-4 ou no DSM-5, seria um quadro de TEA, né? Transtorno do espectro autista. Essa diferença já não faz mais, né? Parte dos novos critérios diagnósticos, tá? Então, vai variar nesse sentido. E no DSM-5, que imagino que vocês têm acesso aí, já devem ter visto que a gente tem na tabela, que eu não vou aprofundar aqui porque não vai dar, mas vocês vão poder ver que vai ter justamente nessa tabela lá no apartado do DSM-5, vai estar escrito os níveis justamente 1, 2 e 3, de que maneira a gente consegue identificar, né? Então, assim, que apoios a gente precisa mais na área de comunicação, na área social, na área dos interesses, vai estar muito explicadinho isso lá. Então, a nível de causa, né, a gente sabe que ainda é uma causa desconhecida, né, a gente não tem ainda, por exemplo, um marcador biológico, né, como a gente tem, por exemplo, no caso da síndrome de Down. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque é bem visual, né, é bem fácil de entender, né, na síndrome de Down a gente já sabe que a causa está num cromossomo específico, né, e que a dificuldade aí é justamente a trissomia desse cromossomo, que é o cromossomo 21. No caso do transtorno do espectro autista, a gente ainda não tem uma causa definida. A gente sabe que, pelos estudos atuais, tem muitos cromossomas que estão envolvidos, mas são muitos, não são 1, nem 2, nem 3. Né? Então, não dá para falar, olha, a causa está nesse cromossomo aqui. Não, são uma rede de cromossomas que estão envolvidos. Então, a gente costuma dizer que a origem é multicausal, multifatorial. Né? A gente sabe que tem um componente genético super importante e, por outro lado, está o componente ambiental. Né? Agora, de que maneira isso vai se expressar realmente que é o grande mistério. Né? A gente não sabe de que maneira a expressão disso se vai dar de caso a caso. Né? Então, eu trouxe essa pesquisa que é bem atual aqui para compartilhar com vocês, que de repente vocês já devem até conhecer, que vai falar um pouco disso, né? Está jogando aí um número de 80% de fatores genéticos e um 20% de fatores ambientais, né? Esses fatores ambientais a gente sabe que também ainda é muito nebuloso, a gente sabe que tem a ver com alguns medicamentos, né, que as grávidas podem estar tomando durante a gravidez, que podem influenciar, tem a ver com o tema de alimentação, né, que hoje a nossa alimentação está totalmente esquisita, né, com muitas mudanças que antes não tinham, né? Então, assim, a nível de fatores externos, né, que a gente sabe que fazem mal, que prejudicam, né, a nível de poluição. Então, assim, tem muitos fatores ambientais que podem estar envolvidos, mas parece que os fatores que mais estão em jogo aí é a questão da idade paterna, né? Os pais com mais de 40 anos parece que joga muito aí nessa questão ambiental, e também a questão da ingestão de ácido valproico na gravidez das mulheres, né? Uma medicação aí para epilepsia, e isso também parece que joga bastante com respeito à expressão, né, do transtorno, tá? E aí, para compartilhar um pouquinho de algumas características que eu acho super importantes, né, quando a gente vai pensar em intervenção, né? Eu acho que é fundamental a gente ter conhecimento do transtorno, né? Porque às vezes a gente sabe que chega e a gente, querendo atender, né, começa a atender de repente sem um conhecimento mínimo do que é o transtorno, e isso, claro, que vai ter efeito diretamente na nossa intervenção, né? Porque se eu não conheço o transtorno, se eu não conheço a maneira, na verdade, mais efetiva que essas crianças aprendem, né? De que maneira eu organizo o meu espaço para receber essa criança, de que maneira eu faço propostas de atividades, de brincadeiras, a gente vai estar acabando perdendo algumas oportunidades de aprendizagens importantes que vão ser chaves para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, a falta de conhecimento básico e mais profundo também do transtorno, eu acho que é uma coisa para a gente colocar em jogo também e pensar, né? Por isso que é sempre importante
por mais que a gente já tenha experiência, já tenha prática, continuar se atualizando, né? Sempre e buscando atualização e buscando essa troca com outros profissionais, né? E buscando supervisão e buscando a terapia individual, com certeza, porque realmente atender esse tipo de demanda é uma demanda muito grande e que mexe muito com a gente, né? Pelo menos comigo é assim incrível, né? Mexe com muitas coisas a nível interno nosso e de rede também, né? Porque atender uma criança já é super complicado, né? A gente pensa que vou atender a criança é super fácil, porque a criança, nossa, é fichinha, mas na verdade atender criança já é super complexo e atender crianças dentro de uma, né, problemática tão complexa como é esse tipo de transtorno, é muito mais complicado, né? Porque não é só criança, eu vou ter a criança dentro do consultório, eu vou ter essa família que está por trás, eu vou ter, de repente, esse jardim ou esse centro educativo que essa criança vai estar indo, eu vou ter outros terapeutas que, de repente, já estão trabalhando com essa criança, eu vou ter acompanhante terapêutica ou mediadora escolar, né, que, de repente, está fazendo um trabalho também com essa criança. É tanta gente para administrar, muitas vezes, né? A neuropediatra, com certeza que eu vou ter que estar em contato, ou a psiquiatra, né? Ou a pessoa que está ali fazendo a gestão dessa medicação, se é que essa criança toma algum tipo de medicação, né? Porque não são todas as crianças que tomam medicação e que precisam tomar medicação, né? Isso também já é uma história à parte. A gente sabe que não tem, inclusive, aproveitando o gancho, uma medicação para o transtorno, né? A gente não tem uma medicação que vai tratar o autismo, a gente tem medicações, na verdade, para os sintomas, né, para a sintomatologia que o transtorno apresenta. Então, de repente, não sei, a criança está com uma dificuldade de sono para dormir, né? Então, vamos pensar, ver, né, se realmente é necessário colocar alguma coisa para ajudar nisso. A criança está com muita dificuldade de atenção e de concentração. Vamos pensar se é necessário realmente colocar alguma coisa para ajudar isso. A criança é uma criança, de repente, que se autoestimula muito, né? Que está se agredindo, que está se mordendo, né? Que está tendo dificuldades em gestionar, né? Em regular essas condutas. Então, vamos pensar numa medicação que vai ajudar, né? Mas uma medicação para o transtorno, a gente não tem essa medicação. Então, outra característica super importante da intervenção, que seja precoce, né? Então, isso que eu estava falando um pouquinho antes, né? Quanto antes a gente conseguir identificar os sinais de alerta, uma hipótese diagnóstica e já derivar para uma intervenção, justamente porque a gente sabe que hoje o tema da neuroplasticidade cerebral joga muito, né? Se bem a gente sabe que a gente aprende durante toda a nossa vida, até enquanto a gente é adulto, a gente sabe que tem algumas janelas de oportunidade, né, que são muito importantes, principalmente na criança, e tem a ver justamente com essas fases de desenvolvimento da criança. Então, quanto antes eu começar uma intervenção, eu tenho muito mais chances dessa criança avançar realmente, né? Então, assim, o espectro, a gente tem aqui uma ponta do espectro, uma outra ponta seria, vamos colocar aqui as crianças um pouco mais graves, as crianças um pouco mais leves, e eu tenho todo um meio do espectro para essa criança ir avançando e recorrendo, né? Então, essa criança pode começar hoje uma intervenção com um nível de severidade, de repente, muito profundo, e ao longo da intervenção ela pode caminhar, né? E ela pode justamente passar para o nível de intervenção e chegar a ter um nível mais moderado, ou mesmo mais leve, né? Claro que vai ter aí muitos fatores jogando nisso, né? Para a gente dizer que vai ser assim ou que não vai ser assim, mas a ideia da intervenção é que justamente essa intervenção possa potencializar o desenvolvimento dessa criança, potencializar as chances de oportunidade de aprendizagem que ela tem, e fazendo essa associação diretamente com essa neuroplasticidade, né? Então, com essas redes cerebrais novas que a gente vai acabar criando ao longo da intervenção com essa criança. Né? Individual, porque é muito importante esse 1 a 1 com a criança, né? Porque é uma criança justamente que precisa de atenção muito de perto, né? Então, não é a mesma coisa eu atender essa criança num grupinho, de repente, do que eu atender essa criança individualmente. Não significa que eu não posso atender essa criança num grupinho, né? Eu posso fazer um grupinho, de repente, de habilidades sociais com essa criança, mas, pelo menos pela minha experiência, se eu não tiver já um manejo dessa criança no individual, vai ser muito difícil eu conseguir manejar ela num grupinho, né? Justamente por essa série de questões aí que vão estar recorrendo o transtorno, né? Global, no sentido de que eu preciso tá justamente olhando todas as áreas do desenvolvimento, e principalmente as áreas que estão mais afetadas, que é a área da comunicação e interação social, e a área dos comportamentos e interesses,
Mas tem outras áreas do desenvolvimento também que eu vou ter que estar prestando atenção, né? E a área de autonomia e independência, por exemplo, essa criança é uma criança que consegue tomar banho sozinha, dependendo da idade, claro, né? Consegue tomar banho sozinha, ela come sozinha, né? Ela consegue dormir sozinha, ela se autorregula no sono. É uma criança que ela controla esfínteres, né? Ela já consegue fazer xixi e cocô sozinha, ela faz, né? Então, assim, a área de autonomia e independência é uma área chave que muitas vezes a gente acaba passando um pouco por cima, né? Porque às vezes a gente quer que a criança fale, né? Então, às vezes a família chega com uma demanda disso, aí ele não fala, eu preciso que ele fale, né? E aí a gente, às vezes, se perde um pouquinho também na demanda da família e no que realmente essa criança realmente necessita para conseguir desenvolver demandas mais complexas, né? Porque o desenvolvimento, ele tem marcos, não é verdade? Então, assim, eu posso querer que essa criança faça condutas ou tenha habilidades mais complexas se as básicas ainda não estão, né? Então, eu não posso querer que essa criança fale, por exemplo, se essa criança não sustenta contato visual, por exemplo. Essa criança não é capaz de ficar 5 minutos numa interação comigo. Essa criança não imita ainda. Essa criança não tem atenção compartilhada. Então, essa criança não vai falar. Se eu ficar aqui treinando fala, né? Bola, fala bola, olha, bola, 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 bola. Essa criança não vai falar bola. E se em algum momento essa criança fala bola, vai ser super mecânico e robotizado. Porque ela não tem habilidades anteriores, ela não tem habilidades básicas primeiro, né? E a gente precisa respeitar e saber justamente esses marcos de desenvolvimento. Então, e precisa ser intensiva essa intervenção. O que significa? Uma criança sendo atendida uma vez por semana com a gente, 50 minutos, mesmo que seja 1 hora, é muito pouco efetivo, né? Porque justamente é uma criança que tem muitos déficits a nível de desenvolvimento. Então, a nível de todas as áreas, praticamente, de desenvolvimento, né? Dependendo do perfil, claro. Então, uma vez por semana, vai ser muito difícil que essa criança realmente consiga potencializar tudo que ela tem para dar ali na consulta, né? Então, a gente sabe que dentro dos estudos a gente vê que eles sugerem, né, realmente para uma efetividade da intervenção entre 15 a 20 horas semanais de intervenção com essas crianças, para a gente realmente conseguir ver alguns avanços, né? E realmente essa intervenção ela tem que ser muito intensiva, né? E com a participação das famílias, sempre, né? Uma intervenção sem participação das famílias é uma intervenção que não existe, praticamente, né? Em crianças sem nenhum comprometimento de desenvolvimento mais severo. Então, e em crianças que têm já um compromisso, né, um pouco mais severo das áreas de desenvolvimento, menos ainda. Então, a participação da família, a aliança com essa família é super importante. Essa família ela precisa saber qual é o meu plano de tratamento com essa criança, ela precisa estar minimamente inteirada do que está acontecendo, justamente para ela conseguir, desde a casa dela, como família, não como terapeuta, né, conseguir potencializar essas áreas de desenvolvimento que a gente justamente está colocando como objetivo do nosso plano de intervenção. E aí, algumas características que eu considero que são básicas para a gente conseguir realmente estar atendendo essa criança dentro de um espaço do consultório, ou mesmo dentro de um espaço da sala de aula, ou mesmo se eu estiver fazendo uma intervenção com ela dentro da casa dela, que também, né, a gente sabe que tem muitas opções aí, o entorno tem que ser claro e previsível, né? A gente sabe que essas crianças elas têm uma preferência pelas rotinas. Qualquer coisa que saia dessa rotina já pode ser um motivo de desorganização, né? Um motivo de desregulação, um motivo de repente, uma crise, né? E depois, para voltar a organizar essa criança, é muito mais difícil. Então, se eu tenho um entorno claro e previsível, as chances dessa criança se desregular vão ser menores, né? Então, a gente precisa ter essa organização e estrutura do espaço do nosso consultório, ou se é da aula, né, da sala de aula, de que maneira essa sala de aula vai estar estruturada. Aqui eu trouxe para vocês essa foto de uma agenda visual, né, uma rotina, na verdade, que eu usava, por exemplo, no consultório, na clínica, né? Então, eu tinha, era uma coisa minha, né? A gente sempre trabalhava sem sapato, que também era já uma dica para essa criança saber de que ela tira o sapato, a gente vai começar a trabalhar junto, e quando ela tiver que botar o sapato, é a hora dela ir embora com a mãe, né? Isso já é uma dica de antecipação, né? Um antecipador
antecipadora existe? Enfim, eu vou falar algumas coisas meio misturadas, mas se vocês não entenderem, vocês perguntam. Uma chave antecipatória para essa criança, para ela entender o que se espera dela, né? Então, quando ela tira o sapato, a gente, né, deu início ao nosso trabalho naquele espaço, e quando ela vai colocar o sapato, a gente está finalizando o nosso trabalho, nossa brincadeira ali naquele espaço. Então, isso ajuda a que essa criança saiba as coisas que estão acontecendo, o passo a passo, e diminui a ansiedade, diminui a angústia, estresse e uma possível crise também. Né? Então, aí depois, por exemplo, a gente vai brincar com os blocos, né? Vai fazer algumas brincadeiras de encaixe, depois a gente vai ler um pouquinho, depois a gente vai jogar com massinha, depois a gente vai botar o sapato e terminou. A gente vai embora com a mãe, né? E o que eu fazia aí era tirar isso aí é uma caixa de jogo, tá? Eu não tenho nenhuma habilidade manual, sempre falo isso nas minhas aulas, e as pessoas sempre riem, mas é isso, não precisa ter muita habilidade manual, né? Poder, dentro do que eu tenho aqui, eu vou poder, eu simplesmente cortei um pedaço de uma caixa de jogo que eu tinha, uma caixa de um brinquedo, né? Fiz essa caixinha embaixo, escrito terminou, justamente para eu ir tirando cada imagem quando a gente fizesse e colocando na caixinha, porque assim também essa criança ela vai ter uma visualização do tempo, né? E das atividades que a gente está fazendo, das atividades que a gente já fez. Né? Então, quando eu tirar o sapato e boto terminado, tiro o bloco e boto terminado, ela sabe que falta ler uma historinha, fazer massinha e já vai botar o sapato para ir embora, né? Então, isso ajuda ela a se estruturar melhor, né? E eu posso fazer isso de várias formas. Aí eu botei a caixinha, mas eu posso, por exemplo, virar a imagem ao lado contrário. Eu posso, por exemplo, fazer um tique assim, como se a gente já fez isso, né? Ou botar um joinha, porque a gente já fez isso, né? E a mesma coisa para dizer que a gente não vai fazer mais isso, né? Para dizer que hoje, de repente, a gente ia, sei lá, por exemplo, sair para ir na praia e choveu. Então, hoje a gente não vai poder mais ir na praia, porque está chovendo. E de que maneira eu explico isso para essa criança, né? Eu preciso deixar essa imagem da praia, colocar uma cruz em vermelho, né? Fazer tipo uma cruz assim, olha, isso não vai acontecer mais hoje. E boto uma atividade para substituir, e eu sempre recomendo que seja uma atividade que essa criança goste muito, né? Que seja muito motivadora para essa criança, para evitar um pouco alguma crise ou essa intensidade da ansiedade que possa vir, né? Então, assim, essa rotina sempre vem muito bem, funciona muito quando a gente consegue colocar ela em prática, né? Então, tudo que tem a ver com coisas visuais, né? Linguagem simples com apoio visual, ou seja, apoio de imagens, apoio de pictogramas ou apoio mesmo de fotos que a gente tire da criança na própria rotina dela, tá? Então, tudo que seja calendário, agenda, fotos, coisas que a criança vá se guiando, né, por um passo a passo, ajuda muito na intervenção dessas crianças. E a gente sabe também que a via visual é uma via de mais facilidade para elas, né? A nível de cérebro, elas processam a informação de uma maneira muito mais fácil visualmente que oralmente. Não significa que o oral eu não vou dar. Eu vou dar o oral. Eu vou dar de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, né? Sem muita volta, porque às vezes eu quero falar para essa criança, é hora do almoço, né? E eu falo, fulano, mas tá vendo televisão? Olha, vamos apagar a televisão, porque agora a gente vai ter que lavar a mão, vai ter que sentar na mesa, porque agora é hora do almoço. Essa criança já perdeu tudo que você falou, porque ela não escutou, foi muito ruído, né? E até porque se ela tivesse engajada em alguma atividade que ela gosta, aí que ela não escutou mesmo, né? Isso em qualquer criança, né? Mas nas crianças com essas características, vai ser muito mais intenso, né? Então, frases curtas. Hora de almoçar. Antecipo, né? Dou uma foto para ela do almoço. Agora é hora de almoçar. Posso fazer também a questão do tempo, que é super importante, né? Então você está vendo televisão? Quando esse alarme aqui tocar, é que é a hora de desligar a televisão e é a hora de sentar na mesa para comer. Na consulta eu fazia muito isso, eu usava o meu alarme do celular. Então, quando terminava a consulta, eu boto um alarme. É claro que quando a criança está conhecendo ainda a gente, não associa que né, o alarme está tocando é porque a gente terminou de brincar. Mas aos poucos eu vou ajudando ela a reconhecer. Então eu botava o celular começava a tocar e eu falava, que barulho é esse? Vamos procurar de onde vem esse barulho. A gente ia procurar e,
vem aqui do celular. Ah, é o barulho de que terminou a brincadeira. Com o apoio visual, né? Terminou. Então, a gente vai calçar o sapato, vai organizar os brinquedos, guardar, calçar o sapato e ir embora com a mãe, né? Então, esses marcadores, para eles, são super importantes, né? Outra coisa que é super importante e chave para a intervenção dessas crianças é o trabalho em equipe. A gente, às vezes, trabalha muito sozinho. O trabalho do consultório é um trabalho muito solitário, né, geralmente. Mas o trabalho com criança não tem que ser, não deve ser, e o trabalho com essas crianças, com esse tipo de transtorno do desenvolvimento, não pode ser, porque eu não posso trabalhar sozinha, né? Eu preciso saber que essa criança está inserida num contexto, ela está inserida num entorno que vai muito além daquele espaço do consultório que eu tenho com ela, né? Então, essa criança, ela tem um espaço de referência de educação, né? Ela está no jardim, ela está numa escola. Que escola é essa? É uma escola que é inclusiva? É uma escola que é especial? Ela tem mediação, né? Ela tem uma acompanhante que vai com ela? Como é que é isso, né? Como é que são os amigos? Essa escola sabe manejar essa criança? Tem pautas? Sabe o que é o transtorno? Conhece? Essa criança se desorganiza muito aí, porque eu preciso ser capaz de coordenar com essa escola justamente para poder brindar uma melhor atenção para essa criança. Porque a escola geralmente está perdida, está muito perdida. Eu trabalhei como mediadora escolar, dentro de escolas, acompanhando essas crianças, além do trabalho clínico, e eu vejo a dificuldade na prática, da professora manejar, da professora entender, da professora poder propor uma atividade. De que maneira propõe? Olha, eu faço isso aqui para todo mundo e ele não consegue fazer, porque ele não vai conseguir fazer dessa maneira que você está fazendo para todo mundo. A gente vai ter que fazer uma adaptação, a gente vai ter que botar tudo com foto, né? A gente vai ter que botar, de repente, uma letra maior, a gente vai ter que, de repente, reduzir o conteúdo, né? É muita informação. Eu trabalhava com uma criança que era um pouco maior, numa escola aí no Rio, excelente, que ela tinha uma rede de apoio, mas ainda assim eu tinha que estar ali, ó, com a professora, passo a passo nas adaptações das atividades dela, e nas adaptações de prova, de teste, porque não tem condições. Por mais que essa criança seja uma criança super bem desenvolvida, tenha um vocabulário ótimo, tenha um nível de conversação, ela não vai conseguir dar conta desse conteúdo, né? Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente vai reduzir? De que maneira a gente vai adaptar para que essa criança possa se sair da melhor maneira possível, levando em consideração as características que ela tem, né? As fortalezas que ela tem e as debilidades que ela tem, como qualquer um de nós temos, né? Fortalezas e debilidades. Então, é muito importante isso, né? Os outros terapeutas, essa criança está comigo, eu sou psicóloga, ótimo. Essa criança também vai na fono? Ela vai na psicomotricista? Ela faz TO? Quais são os outros profissionais que estão envolvidos no tratamento dela? Eu preciso estar conversando com essas pessoas, né? Eu costumo dizer que o ideal de uma intervenção, se essa criança não está fazendo um trabalho específico em alguma abordagem específica, né, que a gente não vai entrar aqui, de repente, não sei, está fazendo uma abordagem mais comportamental, está fazendo ABA, está fazendo um Denver, está fazendo um Jasper, uma coisa que a pessoa que esteja fazendo com ela realmente é especializada nisso e vai dar conta de todas as áreas de desenvolvimento, ótimo. Mas geralmente, né, na maioria dos casos não é assim. Então, na maioria dos casos, a criança está com uma psicóloga lá e de repente vai estar com uma fono também e de repente vai estar com uma psicomotricista também. Então, de que maneira a gente consegue fazer com que um plano de intervenção vá numa mesma linha, né? E de repente eu estou aqui trabalhando uma coisa que eu acho que ela precisa muito, a fono está lá trabalhando a linguagem, que ela fale, a psicomotricista está lá trabalhando alguma outra coisa, e a gente precisa unir esse trabalho, né? Esse plano de intervenção, desde o meu ponto de vista, ele tem que ser um plano de intervenção conjunto, né? Que áreas a gente está afetando agora? As 3, né? Porque ela é fono, ela é psicomotricista, eu sou psicóloga, a gente consegue traçar objetivos em comum, sim, para trabalhar determinadas habilidades, né? Então, isso precisa ser feito. E a família precisa estar inteirada para poder estar reforçando isso desde casa, né? E isso vai influenciar diretamente no entorno da criança e na qualidade de vida dessa criança e dessa família. E uma coisa super importante, com respeito à questão dos interesses, que a gente sabe que é bem difícil, né? A gente conseguir que essa criança tenha um interesse, descobrir os interesses, não, mas ela não se interessa por nada. Mas tem certeza, vamos pensar, nada, nem um livrinho, nem o carrinho, de que maneira? Ah, mas só o carrinho. E o que ela faz com o carrinho? Ela bota em fila o carrinho. Então, vamos tentar pegar esse carrinho, botar em fila com ela e depois começar a pedir outras coisas, né? Então, usar o interesse dela, que é esse carrinho, e de que maneira eu posso
levar esse interesse para trabalhar outras coisas, né? E fazer um registro dessa observação, para poder saber quais são as coisas que ela gosta mais de fazer, quais são as coisas que ela gosta menos, quais são as coisas que ela fica mais calma, as coisas que tranquilizam ela, quais são as coisas que deixam ela mais nervosa. Tudo isso eu preciso ter um registro, e a família vai ajudar a gente muito nisso, quando a gente está começando a conhecer a criança, para poder justamente ajudar no plano de intervenção, né? Porque se eu não conheço os interesses da criança, faço meu plano de intervenção e, às vezes, vai ser difícil da criança responder às propostas, porque ela não tem o menor interesse naquilo que eu estou fazendo com ela e ela quer buscar outra coisa. Então, conhecer o brincar atual da criança, propor brincadeiras motivadoras e antecipar estruturando esse ambiente, desde o meu ponto de vista, são ferramentas importantíssimas e chaves numa intervenção básica, né, de crianças com autismo. Aqui nessa foto eu botei para vocês, é um jogo que eu construí no consultório com um paciente. Na verdade, ele tinha meio que uma restrição, né, uma obsessão pelos carrinhos, e tudo que ele fazia era colocar em fila, né? Vamos brincar de carrinho, então é fila, bota em fila, bota em fila. E esse brincar não evoluía mais, só era botar em fila o carrinho. Ou que os carrinhos se chocavam, né? Batia um carrinho no outro, ou batia no chão, né? Bem autoestimulatório. E aí a gente construiu essa pista, que eu chamei de pista de carrinhos com ele, e eu botei umas gomas né, goma Eva aí, em cores diferentes, e a gente começou a tentar a fazer outras coisas com esse carrinho. Então, ok, a gente vai botar o carrinho em fila, mas olha só, a gente também vai vir aqui por essa pista, vai jogar com esse carrinho, o carrinho vai passear aqui, e depois o carrinho vai lá na garagem, que é vermelha, né? E depois a gente ampliou, a gente conseguiu trabalhar a cor, com essa pista de carrinho, a gente conseguiu trabalhar número, trabalhar quantidade, né? Foi um processo, claro, né? Em partes do mais básico para o mais complexo, mas a gente conseguiu ampliar repertório de interesses, né? A gente conseguiu ampliar habilidades a partir do interesse dele, que era o carrinho, né? Então, isso é super importante. A gente não deixar esse interesse de fora e considerar que ele é restringido, não é deixar a criança o tempo todo do consultório tá deitada no chão, fazendo fila com o carrinho, né? Mas é de que maneira eu uso esse carrinho para motivar ela a estar na interação comigo, né? Que esse vai ser nosso grande desafio, né? Numa intervenção com as crianças com essas características, né? E aí, para fechando, eu coloquei isso aqui, né? As crianças no espectro, elas vão perder oportunidade de aprendizagem, né? E de transmissão de informação, que vai contribuir diretamente para o desenvolvimento desse cérebro dela, né? Então, foi o que a gente estava falando, essa criança vai aprender como? Essa criança vai aprender na interação, né? Se essa criança não tem uma atenção nesse social, ela não está com vontade de brincar comigo, ela não tem nenhum interesse, ela vai acabar perdendo um montão de oportunidade de aprendizagem que as crianças com desenvolvimento típico aprendem um montão de coisas ao longo de um dia, de umas horas, né? E essa criança, ela acaba perdendo essas oportunidades de aprendizagem, porque de repente ela gostou lá da luz e ela vai ficar olhando para a luz e ela está perdendo tudo o que esse entorno está tentando explicar para ela. A mãe, de repente, está tentando lá brincar com o carrinho, ou tentando brincar com um jogo novo que ela comprou, né? Ou que está tentando ensinar ela a falar, ou a imitar, e ela está ali na luz, ou ela está ali no negócio que gira, ou ela está simplesmente ali quietinha, mas não tem interesse naquilo que a gente está propondo para ela, né? Então, para ficar aí essa reflexão de que maneira, né? Eu gosto muito de deixar essa frase nas minhas aulas, né? Oportunidades de aprendizagem. Então, que a gente possa levar isso para a nossa prática, seja a família que está em casa com a criança, seja a gente que está na nossa prática no consultório, seja a minha prática na escola com essa criança. Então, de que maneira a gente pode conseguir gerar novas oportunidades de aprendizagem para essa criança no dia a dia, né? E tem muitas, né? Seja oportunidade de aprendizagem da criança conseguir olhar mais tempo no olho, da criança fazer algum gesto, da criança apontar, da criança começar a falar, da criança imitar, né? Fazer uma torre e fazer igual, da criança fazer o vrum com o carrinho e ela conseguir fazer o vrum igual com o carrinho, né? Então, de que maneira eu consigo gerar essas novas oportunidades de aprendizagem para justamente estar estimulando essa rede neuronal para que a criança consiga desenvolver novas habilidades. Então, agradecer aí a participação de vocês. Isso era o que eu tinha preparado para compartilhar um pouquinho.
E aí agora, Marialice, se quiser abrir para uma discussão, acho que eu passei um pouquinho aí, né? Mas como a gente começou também um pouquinho depois. Eu acho que a gente podia abrir. Eu acho uma coisa importante começar a entender isso que você falou, quer dizer, ou seja, como que o autismo faz com que a criança, por conta às vezes, por conta da hipersensibilidade, ela se limite a explorar situações. Então, ela se liga na luz, fica ali quietinha, porque aquilo não dá angústia a ela. Porque se tiver luz, som, movimento, chamado, ação, ela se perde e a angústia, a ansiedade vem, e aí ela tem uma crise. Então, a importância, eu acho, do manuseio, do entendimento disso, é que a gente se concentre com essas crianças em uma atividade por vez. Então, é isso que você falou, vamos primeiro treinar essa coisa de eu olhar para ela e ela olhar para mim, porque ela não olha para mim, ela olha através de mim, ou nem para mim ela olha, né? É muito difícil. E outra coisa que é super importante é que nessa precocidade que você falou, que a gente precisa diagnosticar essas crianças, elas têm oportunidade de criar novas redes neurológicas, novas redes de transmissão neuronais, que vão fazer com que ela possa aprender mais atividades, porque só com aquelas que ela está ali ela não aprende. Então, a identificação precoce hoje, eu acho, é o ponto fundamental. Você pegar uma criança com 8 anos, que agora que os pais entenderam que ela tem alguma deficiência, foram 8 anos perdidos, ou 7, 6 anos perdidos de trabalho. E certamente ela terá menos evolução que uma criança que foi diagnosticada aos 2 anos. Então, isso é muito importante. E aí nós temos que pedir auxílios, infelizmente nem sempre temos, dos pediatras, que veem essas crianças inicialmente mensalmente, depois um pouco mais. Então, não é possível que esses pediatras não entendam o que é um autismo ainda, embora alguns não entendam mesmo. E os próprios pais, né, que não têm essa informação, não, ele está demorando a falar, não tem problema não, o primo dele também demorou muito a falar. Não, ele está demorando a falar, ele não está olhando para a sua cara, ele está brincando com a mãozinha assim na frente dele, horas só mexendo os dedinhos, ele está se balançando horas, não é só ele está demorando a falar, não é um aspecto. Então, isso também é muito difícil, né, Vanessa? Que o entorno, por causa também do preconceito, né? Então, e também a questão da agressividade. Quantos têm uma tendência a serem muito agressivos? E aí a gente ouve histórias horrorosas de trancou a criança no quarto e ficou a vida inteira trancada num quarto. Por quê? Porque ela era muito agressiva. Então, aquela pessoa não viveu, não teve oportunidade de viver. Diga, você ia falar alguma coisa, Vanessa. Pegando esse gancho que você falou agora, eu ia falar da questão dos sinais de alerta, né, que a gente não colocou na apresentação hoje, que eu acabei tendo que fazer um recorte, né, para compartilhar, mas até no curso da logoterapia, a gente tem um módulo para falar sobre isso, né, sobre os sinais de alerta, sobre os instrumentos também de avaliação, que a gente sabe que tem instrumentos fiáveis, né, de específicos para o autismo, e essa questão de que realmente cada vez mais, a sorte, pelo menos desde a minha experiência, tanto no Brasil quanto aqui também no Uruguai, é que os pediatras cada vez estão se especializando mais, né? Eu escuto cada vez menos pediatras que demoram muito a derivar, né? Existe ainda, mas eu acho que cada vez menos, né? E é super importante justamente a gente poder ver esses sinais de alerta e fazer essa derivação, né? Porque realmente as famílias não têm como saber, né? Principalmente se a gente é uma família primeiriça e a gente não tem muito contato com crianças, né, de outros lugares, ou mesmo com crianças na família, fica muito difícil de perceber que alguma coisa não está indo como deveria no desenvolvimento, até porque isso, como um marcador biológico, não vou fazer nenhum teste, né, de sangue, de nenhuma tomografia, nada que acuse, né, que o desenvolvimento dessa criança não está vindo como deveria.
o diagnóstico, né, eu tive que pular muitas partes, né, para poder fazer esse recorte aqui hoje, para a gente estar trocando, mas assim, então é clínico, né, o diagnóstico é clínico observacional, então assim, não tem nenhum teste que eu peça que acuse, então, se eu realmente não tiver um olho clínico muito bem treinado, se eu não conhecer muito desenvolvimento infantil, e de repente se eu nunca tiver visto uma criança com características de autismo na vida, vai ser muito difícil para mim, mesmo sendo psicóloga, fazer uma hipótese dessa, né? Então, por isso, é muito importante a questão disso, a gente está atualizado a nível de psicopatologia, a nível de desenvolvimento infantil, e eu queria aproveitar para deixar aqui no chat esse instrumento de rastreio, já que a gente tem aí, de repente vocês já até conhecem, né? Que justamente no curso a gente fala muito dele, a IM-Chat-R, tá? Vocês colocam no Google, aí de repente os profissionais que trabalham já conhecem, mas não é uma prova que diz que a criança tem ou não tem, mas é um instrumento de rastreio muito bom, muito importante, que é usado a nível mundial. É um questionário com vários itens que a gente consegue justamente ver esses primeiros sinais de alerta nessas crianças, né? E agora com a atualização, que antes era o M-Chat, agora com a atualização do M-Chat-R, a gente vê que também tem uma entrevista de segmento, né? Então, a gente consegue muitos dados muito importantes no momento de estar fazendo essa entrevista com essa família, que também é outra coisa, né? Às vezes a gente deixa passar muita coisa, porque a gente não está com essa hipótese na cabeça, se essa hipótese não está na minha cabeça, às vezes eu não vou conseguir aprofundar de uma maneira que, de repente, vai ficar mais claro, né, o detalhamento desse quadro clínico. Esse instrumento é um instrumento que ajuda muito a gente nisso, e inclusive as famílias também, porque é um instrumento que está disponível e muitas clínicas têm mesmo online, as pessoas entram, fazem o download, já põem ali para ver mais ou menos se essa criança apresenta algum tipo de risco ou não. Era só esse comentário. É uma coisa que eu só vou pontuar aqui. Quando a gente é psicoterapeuta infantil, a gente recebe uma criança com uma queixa, ou várias queixas. Mas nem sempre eu estou atenta que ela pode ter um distúrbio do espectro mesmo, né? Nem sempre eu estou atenta. Nem sempre aqui, quer dizer, eu espero uma criança que tenha dislalia, que seja agressiva, que esteja mal na escola, porque a escola mandou para mim, um déficit cognitivo. Eu espero essas amenidades. Eu não espero um autista, né, na primeira entrevista com os pais. Só quando eles estão ali relatando qual é a queixa dessa criança, é que, se eu tiver conhecimento das queixas, dos sinais de alertas do autismo, é que eu vou dizer, caramba, eu estou talvez frente a uma criança que tem esse tipo de disfunção. Então, eu preciso estar atenta a quais são os sinais de alerta, porque na entrevista com os pais eu já posso sair dali programada para testar uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica de autismo. Senão, eu vou entrar na futilidade, entre aspas, né? Porque não é nada de futilidade, mas na dificuldade que ele tem. Ele não gosta dos amiguinhos, ele é muito tímido, ele não brinca com todo mundo. E não é isso, ele sequer olha para ninguém. E aí já começa a me chamar a atenção, ele não olha para mim, dentro da sala. Né? Ou eu chamo, ele não escuta, ou ele é surdo, ou ele tem algum tipo de disfunção. Então, isso é que eu acho que é importante, porque eu tenho muitas supervisandas que não têm conhecimento nenhum sobre o autismo. Então, ela já perde na anamnese a possibilidade de já dali partir para uma hipótese diagnóstica e se programar para testar isso dentro do seu diagnóstico, do seu psicodiagnóstico. Isso que você está falando é super importante. Eu fico lembrando aqui, quando eu tinha chegado recente aqui no Uruguai, uma das minhas primeiras crianças, ela veio para mim com um diagnóstico de TDAH. Porque ela caminhava o tempo todo, era uma criança inquieta, né? Porque ela caminhava muito, porque ela não conseguia ficar quieta, porque ela ficava o tempo todo indo de uma atividade para outra. E com uma consulta eu falei, mas o TDAH,
pode ser uma comorbidade com TDAH, ok, mas não é um quadro de TDAH, né? Então, essa criança, o interesse dela é brincar com a fralda descartável. Era uma criança de 2 anos e meio, que o que ela gostava era pegar a fralda descartável e caminhava com o pacote de fralda descartável na mão. Ia e voltava. Ou pegava o pacote e ficava botando em torre, assim, um em cima do outro. Então, você fala, a nível de jogo, de brincar, é estranho, né? Uma criança de 2 anos e meio, que você dá um brinquedo para ela super, e ela vai preferir botar a fralda descartável uma em cima da outra, é estranho. Então, e era um diagnóstico porque que era uma criança inquieta, porque não conseguia parar. Né? Então, é muito importante. A gente tem comorbidade algumas, né, com transtorno do espectro autista, a epilepsia é uma comorbidade que pode ter comorbidade com TDAH, pode ter alguma comorbidade com alguma deficiência intelectual, né, mas a gente precisa ver qual é o quadro primário, né, isso é importante. Meninos e Se alguém meninas. quiser falar compartilhar, o que vocês Vocês... acharam? Saíram com alguma coisinha nova ou já foi muito básico? Se foi, a gente combina um aprofundamento, né, Maria Alice, de repente. Nossa, a gente vai fazer mergulho profundo, com garrafa de oxigênio e tudo. A gente faz isso. Cláudia, fala para nós, você que está acostumada a Eu botei ter aqui no chat para vocês. Desculpa, eu botei aqui no chat o nome do instrumento e depois eu botei o link, tá? Para quem quiser acessar aí o link dele em português. Cláudia, quer falar? Fala. Sim, não, eu achei muito interessante quando ela falou, a Vanessa falou da equipe, né, que tem que trabalhar em conjunto, porque, assim, eu trabalho o comportamento desse adolescente, geralmente eu atendo adolescente com Asperger, como ela disse, com autismo leve, esse comportamento e essa dificuldade que ele tem de interagir, né, nos grupos. Então, eu busco ver o que ele mais gosta e como é que isso pode se inserir para ele poder trabalhar em grupo. E agora a gente está começando também a trabalhar assim, a fono, a psicopedagoga, a psicóloga junto. Fazemos uma sessão extra, que aí as 3 que trabalhamos com eles, ou 4, tem TO também, para ver como é que ele funciona ali com 4 profissionais diferentes, 3 profissionais diferentes, como é que ele se comporta. Isso é muito importante. A clínica onde eu trabalho trabalha muito assim. Toda a equipe é supervisionada e fazem devolução para os pais. Ainda trabalhamos com os pais, porque isso também é muito importante, né? Eu achei muito válido, eu gostei muito do trabalho que vocês apresentaram aí, porque é basicamente o que eu vejo. Eu tenho um neto de 10 anos, autista, com síndrome de Asperger, e domingo ele fez isso, ele estava sentado tomando café e ele ia para um lado para o outro, para um lado para o outro. Ou seja, é a maneira que ele tem de lidar com essa, né, ansiedade toda, com essas informações, como ela disse, eu achei muito interessante, né? E ele não sabe como lidar, então ele vai. E deixa você meio assim, nervosa, né? Porque você quer sentar, você quer conversar e eles não conseguem, eles têm que andar de um lado para o outro, eles têm sempre que fazer alguma coisa, né? É uma forma de aliviar essa ansiedade da multiplicidade de estímulos, eles têm essa forma. Né? Agora, olha só, Cláudia. Sim. Isso que outra coisa que ela falou muito interessante também foi que você tem que entender a linguagem deles. É muito importante para essa interação funcionar, você entender a linguagem deles. É muito interessante. Mas uma coisa que eu acho que Vanessa chamou bastante atenção é isso aí. No trabalho com múltiplos profissionais, que é o indicado, eu não posso trabalhar multidisciplinarmente, eu tenho que trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, eu tenho que criar um objetivo em comum com esses. Sim. Né? Todos nós estamos trabalhando a mesma coisa, cada qual na sua área, mas é a mesma coisa. Senão, a gente está trabalhando multidisciplinarmente. Cada um trabalha uma coisa e ele não aprende, ele não consegue juntar nada, porque a multiplicidade de estímulos, como ela falou, leva ele à ansiedade. Então, não. Eu estou numa... Ai, graças a Deus, você tem uma
equipe, mas essa equipe precisa traçar um objetivo comum. Todo mundo vai trabalhar a mesma coisa, cada qual na sua especialidade, né? Então, nesse sentido, é assim, ele fica a semana toda na clínica, então passando por todos os profissionais. Só que uma vez por semana a gente tenta, por exemplo, aplicar um jogo e cada profissional vai avaliar dentro desse momento, dessa sessão de 45, 50 minutos, o comportamento, a fala, a atitude, ou seja, mas sempre com o mesmo objetivo, entender aquele comportamento dele, aquela dificuldade, mas sempre, como ela disse aí, como vocês estão falando, a ideia é a mesma, só que com visões diferentes, olhares diferentes, mas com o mesmo objetivo, entendeu? Isso mesmo. É muito interessante, Cláudia, é por aí, né? Porque senão a gente acaba ficando muito sozinho e a gente pensa também que a criança não evolui tanto, né? Mas a criança não está avançando, mas, né, demora, o que está acontecendo? Então é isso, né? Se a gente não trabalhar em comum, é difícil realmente, porque de repente eu estou trabalhando umas coisas básicas e a outra pessoa lá está trabalhando habilidades super complexas, mas se ele não tem as básicas ainda instauradas, vai ser difícil de aprender as complexas. Então, isso é muito importante. Muito legal que vocês já estão conseguindo fazer esse trabalho aí, porque é chave, né? E a gente vê a diferença. Obrigada. Vou botar na página, acessar a página para eu seguir vocês. Você vai gostar. Não, sim, até para trocar com o Fábio, você participar, vai ser muito interessante, vai ser importante. Fábio Coelho, pode falar, vai ser bom. Tem que ter esses diálogos, né? E o intercessor aí é o paciente, né? É a criança autista, né? O que vai fazer esse diálogo interdisciplinar é o intercessor, que é o paciente, ou a criança, ou o cliente, né? Cada um vai denominar aí de alguma forma, para poder ser interdisciplinar. Se não tiver esse objetivo em comum, que é o paciente, ou o cliente, ou a criança, como intercessor desse diálogo, não vai ser inter. É o que você falou, né, Vanessa? As competências, habilidades vão estar sendo trabalhadas de forma diferente, né? E aí não vai atingir. E como você falou no início, né, a família, no caso do autismo, em todos os casos, mas no autismo principalmente, ela é uma peça fundamental nesse trabalho intercessor, porque quem está com a criança 24 horas é a família. Então, se ela não participar desse processo terapêutico ou psicoterapêutico, vai dificultar cada vez mais a relação dela em lidar com isso, né? Porque até para nós profissionais é um desafio ainda o autismo, né? Eu ainda não tenho um trabalho com autista, eu nunca fiz um trabalho com autista, mas a gente vem lendo, vem participando de eventos, né? A gente vai se inteirando um pouco, né? Quando a Marília se postou lá no grupo, logo me interessei, porque é uma maneira de a gente estar se inteirando mais. Mas a gente precisa estar se havendo com isso, né? Porque é um desafio para nós, né? Que estudamos na área psi, por exemplo, em outras áreas também, da educação. Eu trabalho com escola também, então, assim, é um desafio, né? Eu trabalho em escola pública, sou professor de ensino fundamental aqui em Macaé. E nós temos a sala de recurso, que eles chamam, né? Enquanto não chega o famoso laudo, que eu acho que é uma desgraça aquilo, eles não sossegam, né? A criança está laudada. Quando fala laudada, parece que ela foi diplomada, entendeu? Aí todo mundo sossega o facho. Aquilo ali está resolvido o problema. Aí eu parei de falar porque eu sou professor, então eu acabei sendo um bichinho estranho, né? Mas assim, não tem laudo. Então, enquanto não tem laudo, ele é um aluno supostamente regular. Laudou, ele é um aluno AEE, aluno especial. E aí laudou, ele está diplomado e está amparado por todas as possibilidades. E aí a saúde não conversa com a educação, a educação não conversa com a saúde, não conversa com a assistência social, e aquela criatura não é intercessora em lugar nenhum. Ela é um objeto flutuante, né? Mas, enfim, é um problema de política pública, né? E aí eu vejo que Mas não isso tem... que você está trazendo é super importante. Sim, Desculpa. eu já tentei diálogo com o professor, mas aí não... A direção quis me colocar na sala de recurso, mas aí quem está lá há muito tempo é dono do espaço,
e aí criou mal-estar. Eu falei, não, olha, não quero brigar, não, eu tenho um lugar ao sol, não estou aqui para brigar, não. E aí fiquei no meu espaço, entendeu? Faço meu trabalho. Mas, assim, eu fico vendo que isso não é só na unidade escolar que eu trabalho, entendeu? É na rede pública, né? E tem aparecido muito caso de autismo. Até que tem uma psiquiatra que ela tem sido parceira das escolas, né? Quando chega alguma criança da escola, de alguma escola pública, ela já criou, ela mesma criou lá um procedimento dela adequar isso, né? Mas ela faz o que cabe a ela, né? E a continuidade disso? Não tem, né? Não tem. Mas tem aparecido muito, sabe? Assim, eu tenho visto que tem aparecido muito. E tem aparecido já na educação infantil, quando chega no primeiro ano, já chega bem forte, né? E são crianças extremamente carentes, sem menor estrutura familiar, são crianças que moram em comunidades bem precárias, difícil acesso, são sobreviventes. Sobreviventes, é isso mesmo. Sobreviventes. Queria chamar a atenção, e para isso que o Rio está trazendo, né, que eu acho super importante, né, essa questão do diagnóstico, né? O diagnóstico, na minha opinião, né, eu não estou dizendo que ele não é preciso, ele é super necessário, porque dá um norte, né? Então, assim, então agora vou saber de que maneira, né, plantear essa intervenção, de que maneira essa criança aprende de melhor maneira, né? De que maneira eu potencializo o desenvolvimento. Agora, que esse diagnóstico fique só na etiqueta, né? Então, assim, não tem sentido, né? Para que a gente quer esse diagnóstico, então? Né? Então, assim, achei muito interessante esse questionamento que você está trazendo, né? Porque, ok, aí todo mundo sossegou, o diagnóstico está lá, e o que a gente faz? Ajudar essa criança para potencializar tudo aquilo que ela traz com o diagnóstico, porque o diagnóstico pode estar lá, mas ela pode ter um perfil super funcional, e se a gente não souber a maneira como eu trabalho com ela, a gente está desperdiçando também, né, esse potencial dela. Então, muito interessante isso também que você falou, de que cada vez mais aparece mais na educação infantil. Eu acho que isso é um avanço, né, no sentido de que a gente está cada vez mais capaz de identificar esses sinais de alerta, né, e quanto mais a gente começa essa intervenção, né, a gente potencializa, e também pegando o gancho disso que a Marialice falou antes, que eu queria falar e acabei não falando, a questão da agressividade, né, a questão da agressividade, ela não está vinculada ao quadro de autismo, não está vinculada. Ela pode estar, sim. Geralmente ela está quando essa criança não tem linguagem verbal, quando a gente não consegue potencializar essa comunicação funcional, mesmo que seja uma comunicação alternativa, que a gente dê imagens para ela se comunicar, né, algum comunicador que hoje a gente usa muito, né, a tablet ou o celular com comunicadores mesmo, né, aplicativos de comunicadores que funcionam bastante. Então, essa criança acaba sendo mais agressiva porque ela não consegue se comunicar, ela não consegue expressar as necessidades dela, e ela se expressa dessa maneira que sai, né? Então, tem muitos pontos, né, aí que são desafiadores. Eu acho que você falou uma palavra excelente, desafiador. É um quadro muito desafiador. Para a gente, profissional, para a família, é muito mais, né? A gente não pode esquecer aquilo, não dá para falar tudo, mas assim, essa família ela passa por um processo de luto, né, dessa criança, tem muita coisa envolvida, né? Até essa família conseguir realmente perceber que alguma coisa está errada, até ela conseguir pedir ajuda, até ela conseguir um profissional realmente que acolha de uma maneira que não vai deixar ela mais isolada, né? Então, tem tantos fatores aí que jogam, né? Mas eu acho que é isso, é abrir espaço de discussão, né? Então... Mas, Vanessa, eu acho uma coisa importante também a gente ressaltar isso que o Rildo falou. Pelas políticas públicas, a gente vê que o diagnóstico é importante, porque aí o professor diz assim, ele é autista, então ele não vai aprender nada. Então, deixa ele lá fazendo na sala o que ele quiser, porque eu não vou conseguir. Eu sozinha aqui com 30 alunos, não vou conseguir. Não, ele é autista, então deixa ele lá no canto dele fazendo o que ele quer. Então, essa criança não é trabalhada nas políticas públicas. Aí você tem como chama? Um mediador escolar. Mas o mediador escolar, geralmente, é para uma família rica, que pode pagar um profissional para ir para a escola, tentar incluir essa criança nas atividades que a escola pede.
isso é dinheiro. A gente não tem isso na rede pública, o mediador escolar para todos. Aqui a gente até tem, Maria Alice, a gente tem que auxiliar, a gente tem auxiliar de ensino escolar. Mas, assim, a gente tem uma demanda que a oferta é menor. Então, às vezes, você tem um auxiliar para 2, 3 alunos. Eles até tentam, no caso do autismo, colocar um por autista, mas, às vezes, não é possível, né? Mas, assim, existe dentro do quadro funcional o cargo, né, do auxiliar de serviço escolar para acompanhar essa criança. Mas nem sempre é possível. Se não for autista, bota 2 por profissional. Mas existe, assim, aí eu fico vendo aquela questão da aprovação automática, sabe? Ele vai seguindo o fluxo do ano, né? Que não é mais série, né? Agora é ano. Ele vai seguindo um ano. E eu falo, e quando ele chegar no antigo ginásio, né? Que é o 6º, 7º, 8º e 9º ano, o que faz com ele, né? Essa unidade escolar, ela vai ter estrutura para isso? Vai ter auxiliar de ensino. Mas não é auxiliar de ensino. O que você está fazendo para essa criança, para esse adolescente, né, que já está na adolescência, lá no ensino fundamental 2, o que você faz com essa criança, com esse adolescente, para a vida dele? Né? Ele que fase que ele está, né? Já que tem que categorizar, porque a questão é categorizar, né? Se é pré-silábico, se é silábico, se é silábico alfabético, se é alfabético, aonde que ele está? Não, mas ele já está no 6º ano, pré-silábico, né? Como é que é isso? Há uma discrepância, sabe? Então, assim, não, eu acho uma incoerência isso, você botar a criatura lá não sei em que ano, e DAO também, né? Esse funk de autismo, mas eu vejo DAO, tem muito DAO também. Tem aluno DAO que está lá no pré-silábico, colando letrinha, e foi para o 6º ano. Eu falei, que isso? Você tá iludindo quem? Sabe? A criança, a família, a sociedade? A quem você está iludindo? A mim, não. Ela vai para o 6º ano. 6º ano, uma sexualidade aguçadíssima que o DAO tem, a libido aguçadíssima, exposto a uma unidade escolar que não é mais de 20, 25 alunos, é de 40, 50 garotos, com a libido burdoando, o hormônio lá no tupete. E essa criança vai fazer como com essa criança? Entendeu? Então, assim, aí você vê que essa inclusão, sabe, educacional, né, do autista, do Down, de toda essa galera que está aí, ela não é uma inclusão. Ela é uma colocação social para a gente poder colocar e dizer que está lá. Isso eu falo de escola pública. Exatamente, é isso que eu digo. A gente tem déficit de profissionais para ter uma escola pública inclusiva. Porque eu tenho que ter essas pessoas na escola pública, mas eu não tenho profissional, exatamente como você falou, eu não tenho esse número de profissional na escola pública. Não tem E aí você deixa ele ir passando, ele vai passar, não tem jeito, ele vai passar. Ele vai. É automático, a aprovação é automática. Então, ele está no 6º ano, mas ele nem fala ainda. E ele é aprovado automaticamente por um laudo médico, nem é por um diagnóstico pedagógico. Sim, entendeu isso? Isso é péssimo, isso é uma loucura. Aí eu falo, como que o médico, em 5 consultas, 6 consultas, ele sabe mais do que eu 200 dias letivo? Ele não sabe mais do que eu 200 dias letivo. Não sabe. Mas entendeu? é isso que as políticas públicas instauraram na nossa rede pública de ensino. Instaurou-se isso, e ponto. E se segue isso. Quer dizer, vai embolando, né? Vai. A escola particular, ela ainda... Eu acho que ela tem uma questão... a escola privada, né? Ela tem uma estrutura melhor, porque ela acompanha isso melhor. Sim. Ela consegue chamar essa família e adequando melhor. Sim. Né? Eu acho que o dano, é achismo meu. Não posso falar que eu não trabalho em escola particular nível fundamental, mas eu penso que é uma coisa que é mais ajustada, entendeu? Do que aquela mas coisa por que isso, porque na escola particular, esses alunos ali têm alguma condição financeira, então eles podem ter um psicólogo fora, porque assim, o tratamento do autismo é caríssimo, gente, pensa, caríssimo. Quem tem uma criança na família que tem esse espectro
ela vai gastar um dinheiro medonho em tratamentos. Então, é isso, eu tenho que ter um mediador escolar com ela diariamente na escola, inclusiva, eu tenho que ter o psicólogo, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, a neurologia. Olha a quantidade de profissionais que eu preciso para ajudar o meu filho a desenvolver alguma coisa dentro da capacidade dele. Então, é um dinheirão. Não são todas as pessoas, mesmo na escola particular, que têm essa condição financeira. Então, eu fico muito pessimista, mesmo. Eu vejo assim, eu conheço autistas bem tratadíssimos, mas são filhos de milionários, bem tratadíssimos, desenvolvidíssimos, belíssimo desenvolvimento. Foram diagnosticados precocemente, foram acompanhados com essa entourage de profissionais de excelente qualidade. Então, tiveram um desenvolvimento excelente para o que a gente conhece como o comportamento autista. Agora, o dinheiro que empregaram ali, querido, são milhões e milhões e milhões. Por quê? Porque tem. Então, a minha preocupação é com essas crianças que são em maior número das escolas públicas, do nosso programa público de ensino. Mas, hein, Maria Alice, deixa eu puxar a sardinha aqui um pouco para a questão pública, né? É o seguinte, em 2008, eu implantei aqui no município o que a gente fala do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial à Infância e Adolescência, né? Que atende também a criança autista. Então, a proposta ela é muito interessante, porque ali ela agrega todos os profissionais, justamente naquilo que você está falando, um trabalho intersetorial, né? Então, tem o fonoaudiólogo, tem o terapeuta ocupacional, tem toda uma equipe, né? Só que, com o passar dos anos, infelizmente, na questão do Brasil, né, é que quando você não garante a supervisão clínica institucional, que ela era muito falada dentro do espaço particular, certo? Mas aí depois, no campo público, ficou instituído até legalmente de como é importante ter a supervisão clínica institucional financiada pelo Estado, e tem o recurso. Só que quando o recurso chega para poder capacitar, esse recurso não vai efetivamente para aquele lugar. Os profissionais não qualificados de forma contínua, o que acontece? Eles começam a trabalhar no mesmo espaço individualizado. E aí não fala com a rede, né? Porque aí tem a escola, tem lá, né, uma amplitude de ofertas para se fazer, tem as oficinas terapêuticas, mas o profissional, tá? Que mesmo ele estando ali no contrato, ele não traz necessariamente a formação. E aí, só que isso é garantido legalmente, mas na hora de se aplicar isso, geralmente as secretarias, as prefeituras, elas pegam o dinheiro e investem para outra coisa, né? Então, realmente, aí fica esse descompasso. Agora, é um trabalho muito interessante, porque quando eu implantei, eu fiz todo esse trabalho, né? Porque naquela questão de família, tem o espaço da família, e como você vai ser minha eterna mestra, né? Quando eu fiz lá também a formação em ludoterapia, lembra, né? Que eu fiz com você. Então, era muito aquilo, né? Não se trabalha com a criança se não trabalhar com a família, porque a família leva muita coisa da culpa. Na questão do autista, pela minha experiência, né? Os pais, eles chegam, principalmente a mãe, carregada de tanta culpa, né? Que o filho até não vai à frente, tamanha tensão que é a coisa familiar. Então, quando você trabalha isso tudo junto, o como tem resultado. Sim. Então, você vê, aí foi um ganho a partir de 2008, mais ou menos, que se instituiu no Brasil, essa questão de ter os CAPs da infância e adolescência, para atender a criança, vamos dizer, nas suas várias nuances, né? Só que o que acontece no meio do caminho, né? Ao desvio do fundamental, que é a bendita supervisão clínica institucional. Porque aí o profissional
né? Por não ter a experiência, ok? Serem bons profissionais, mas não tem aquela coisa do trabalho integrado. Aí fica como a outra colega mesmo falou, né? Cada um fica atendendo de uma forma, né? E com o autista não dá para fazer isso, não entra em pane, né? Então, realmente, tem esse descompasso, mas tem isso na rede pública, nas escolas, por exemplo, que eu trabalhei bastante garantindo o autista no atendimento do mediador, quando não tinha ainda nomenclatura de mediador, né, para ser chamado no concurso, tá? Então, aí o que eu orientava as famílias? Entra na defensoria e aí garante o mediador. Então, hoje, a escola pública, eu estou falando aqui, ela é obrigada a ter a coisa do mediador. É uma luta, né? Mas, por exemplo, se consegue, é um caminho. Isso é importante, né, Betânia? Agora, é exatamente o que você falou, a gente entra nesse vício do Brasil, das verbas, para onde vão, da continuidade dos treinamentos, da capacitação, de tudo, né? De tudo, de todos os profissionais da rede pública. Como é difícil capacitar profissionais na rede pública pelo desvio financeiro também, que é muito grande. Não é um privilégio do Brasil, mas é uma característica que nós conhecemos bem, né? A gente que trabalha na rede pública vê isso. Enfim, mas eu acho muito legal isso, né? De você ter implantado isso lá atrás, bem antes mesmo, né? Da capacitação dos profissionais. Aí é como você falou, quando não tinha concurso, é porque também não tinha essa nomenclatura, não tinha essa ideia. Não tinha serviço, Não tinha essa ideia, né, de ter que ter um mediador escolar. Botava a criança na escola e deixava ela fazer o que quisesse e a professora que se virasse, né, ali dentro com aquela criança diferente, totalmente diferente das outras. Mais alguma coisa, meninos e meninas? Georgette, de repente, quer falar alguma coisa? Ela tá fechado o microfone. Abre seu microfone, Georgette. Abre seu microfone aí. Acho que ela está perguntando aonde que ela abre. Olha, tem do lado esquerdo, aí embaixo, tem um desenho. Acho que ela está no celular, eu acho. No celular? Então, aí, agora. Aí. Então tá. É que o Hilton que me orienta nisso, que ele sabe que eu tenho uma dificuldade imensa. Então, o Hilton me mandou para mim a live que seria hoje, porque eu tenho comentado muito com ele. Eu trabalhei 38 anos na educação, né? Lá no Espírito Santo. Eu sou pedagoga, fui gestora também, e passei por esses problemas todos que vocês que trabalham também passam com crianças com problemas, que chega, a gente não tem assistência, e quando tem, é isso aí que a gente sabe. Já estou aposentada já há 10 anos, mas agora eu recebi a notícia de que meu neto, de 2 anos e 8 meses, ele foi diagnosticado com um distúrbio do espectro do autista. Ele morava aqui em Macaé, minha filha morava aqui em Macaé, e eles foram para Portugal. Meu genro foi para trabalhar lá, foi transferido para lá, então ele saiu daqui com 1 aninho. E até quando ele saiu daqui com 1 aninho, a minha filha tinha assim, uma leve desconfiança, porque ele chorava muito. Mas desenvolveu, engateou, andou, comia, dormia, só chorava. Mas chegando na pandemia, aquela situação toda, ela começou a observar. Então, tudo que a Vanessa estava falando aí veio de encontro, porque é o que a gente já sabe, porque minha filha e meu genro, eles são muito assim, envolvidos com os filhos, né? E aí eles começaram a estudar muito, também todos os dois têm nível superior, como eu, mas como todo mundo da minha família, meus filhos. E aí o Luca está com 2 anos e meio, lá, logicamente, é muito diferente daqui. Ainda assim, a Milena procurou ajuda, assim que chegou lá, quando ela viu que ele estava ficando assim, mais gritante, como é só uma roupa, é só aquela roupa, é só o morango, não pode luz, e bota a mão no fogo, olha para a janela, se tiver um carro, ele passa na frente. E aí
ele agora foi diagnosticado, pelo que Milena fala, o dele severo, ele não fala, vai fazer 3 anos, mês que vem não fala ainda, e eles estão fazendo agora o rastreamento genético, né? Lá estão fazendo um rastreamento genético, tem 2 psiquiatras, 2 neurologistas, tem terapeuta ocupacional, tem fonoaudióloga, eles, tudo, o governo faz tudo, né? Que aqui, logicamente, a gente não teria... Não é nem que não tem condição a gente teria de fazer, mas lógico que você falou, ia gastar tudo que a gente tem mais um pouco, né? Para poder fazer isso. E, inclusive, lá eles até deram a minha filha, o hospital, é de segunda a sexta o tratamento dele. Entendeu? Isso é o máximo. É o máximo. É o máximo. Porque, olha só, pensa bem, Georgette, ele foi diagnosticado, como a Vanessa falou, precocemente. Então, ele tem, mesmo sendo severo, mesmo sendo eles lá acharam que já foi tardio. Sim. Entendeu? Sim, porque o desenvolvimento deles lá é muito maior que o nosso aqui. Você não tem a dúvida, né? De tratamento, de diagnóstico, disso tudo. E tem esse lado que eu acho que é o máximo, que é o governo paga tudo, tem cobertura para tudo isso. Então, facilita muito o tratamento, que é isso que você falou. Ele tem tratamento todo dia, então ele está sendo orientado todo dia. A perspectiva em termos de prognóstico é muito melhor, é óbvio. Ai, tomara. Mas quando Milena faz vídeo comigo, ele me conhece, né? Então ele manda beijo, manda tchau. Entendeu? Isso ele faz. Mas falar, ele não fala. E ela foi o que ela falou: mamãe, eu tenho a hora de dar o pão e o iogurte. Se cair no chão aquilo, ela falou que é um desastre. E ele fica, ela falou, mamãe, que ele fica tão cansado, ele chora tanto, é tão exaustivo, ele fica tão cansado, o que vocês falaram da crise, que eu acho que ele dá. Que ela falou que parece que ele tomou uma coça, os olhos ficam todos roxos, sabe? Como se não tivesse dormido. E aí ele tem que abraçar ela muito, como se as energias dele estivessem nela. Sim. É uma coisa muito doida. E a minha neta, a filha dela, é psicóloga, está indo embora dia 19 agora também, para poder ficar lá. E agora eu estou envolvida nisso. Vou fazer uma especialização nisso, porque agora eu quero ajudar no que for possível, porque eu devo ir lá esse ano ainda, eu quero ver como que eu vou lidar com isso, né? Com certeza, é complicado. E o que você falou, que é bem complicado. É bem complicado. Muito complicado, é muito difícil, é muito desconhecido, como a Vanessa falou, ainda, é super desconhecido, né? Muitas coisas ainda a se descobrir, mas já se descobriu muito, desde 1975, quando eu trabalhava com isso, cara, nós já descobrimos muita coisa que não existia naquela época, muita coisa, avançamos muito, demais mesmo. Isso é bom, né? Isso é bom. O que não é bom é que... Diga. O que não é bom é que nem todo mundo tem a mesma possibilidade, né? Isso aí é triste, né? Mas vocês lá em Portugal estão muito bem servidas, muito bem servidas. Graças a Deus que ela foi. Isso mesmo. Graças a Deus que ela foi, porque... Mas que bom, eu tenho que agradecer a vocês, que está sendo ótimo, e tudo que vocês falarem sobre isso, agora eu estou acompanhando. Ouvindo. Fala, Vanessa. Georgette, que eu botei aqui no chat uma aplicativo para comunicação alternativa, que chama Let Me Talk, e tem várias versões, tanto em português, em inglês, então, de repente, pode dar uma ajudada com essa estimulação da comunicação dele, né? Porque, de repente, a criança não vai falar, ou, de repente, ele vai demorar um pouco mais para falar, mas já essa estimulação dele poder, de repente, no iPad, né, pegar o que ele quer e botar ali, e que o que fala também, essas ações, né, você coloca e ela vai meio que formando a frase para você e vai falando. De repente, pode ser uma ajuda importante. Então, eu botei aí, de repente, para procurar. Tem vários aplicativos, na verdade, mas eu botei esse que justo outro dia eu estava vendo, que parece que aí está bem... Essa live vai ficar gravada? Está sendo gravada, tá. Porque qualquer coisa eu vou passar para ela ver. Apesar de que a minha filha é uma mãe excelente, então ela estimula ele em tudo. Ele come sozinho, ela não dá comida, sabe? Ele come sozinho, ele senta na mesa,
sabe? Georgette, você pode acompanhar aí nas redes sociais a Vanessa. Isso aí. Georgette é modernésima, tem duas redes sociais. Ó. Hildo, larga de mentira! Isso mesmo, isso É mesmo. isso aí. Não, e Não olha tem o só, Instagram, não tem essas coisas. É sério, falando sério. e olha só, Não, Georgette, sua Oi, Botei a filha... página aí do comunicador para vocês olharem. Ah vou lá, a fazer, página, vou ela fazer. botou aí. Eu não tenho essas redes sociais, Georgette tem. Olha Eu só, tenho, mas o você Rildo não sabe para tem. você mexer. Mas o Rildo é Eu tô muito falando, velho, eu tô Georgette. falando. Eu sempre falo, o Rildo é muito velho. Então, assim, para ele é muito É. difícil, porque ele é idoso. Então, ele não Mas consegue para mim também é muito acompanhar. difícil. Mas ele Pra mim, sabe, eu tô Obrigado, fazendo seis. Betânia. Pois é, Betânia da sua idade, muito assim, difícil. idosa, muito Betânia, idosa. eu acho uma invasão esse acesso às redes sociais. Eu me Mas sinto é- invadido. Mas é isso, porque Esse vocês monte são de doideira, idosos. esse monte de notícia. Na Eu época de fico vocês não enlouquecido. tinha isso, vocês não se acostumaram. Pois Então, é, assim, mas eu resisti entendo. eu resisti a fazer curso com você online, lembra? Eu ia até o Lembro. Rio, mas eu não me não me sujeitava a fazer online, até que Eu veio a também, pandemia. Betânia. Eu achei Maria Alice naquele site KD, que nem tinha Google ainda. Eu achei ela no KD, liguei para ela por fixo e fui parar na Santa Casa do Rio de Janeiro. Mas mas Betânia é pior. Betânia, quando eu tinha o consultório, que eu não tenho mais, agora eu só faço tudo aqui, eu fazia online e presencial. Betânia vinha de Angra dos Reis para fazer presencial, dizia, Vinha de Betânia, Macaé, minha garota, lembra? filha, abre o computador na sua cama e você vai me ver igualzinha. Não, eu não sei lidar com isso. Eu venho de Angra e volto para Angra no mesmo dia para assistir às aulas. Eu digo, gente, vocês são muito velhos, vocês são muito velhos. Olha, Até que veio a pandemia, né? O que Isso, você agora pro com a pandemia todo Não. mundo rejuvenesceu. Mas deixa eu falar uma coisa Não para tinha vocês. pandemia. Eu ia para o Rio na sexta, olha só, eu ia para o Rio na sexta, ia para a boate na sexta, no sábado eu tinha aula teórica com o Lustosa, ia para a boate no sábado à noite, domingo eu descansava, segunda-feira eu tinha aula com ela ainda, prática na Santa Casa. Isso mesmo. Isso em Macaé. Olha só que loucura. Então, assim, Não, eu ia pro Rio, eu fazia aula teórica com ela, aula prática, e ainda curtia boate de Copacabana, que delícia. Viu? delícia. Isso é você mesmo. Mas as minhas alunas falavam isso. Você acha que... Eu tenho uma aluna que vinha de Resende, que vinha de Barra Mansa, e eu dizia, gente, fica em casa ali o computador. Eu vou perder as compras em Copacabana? Eu não vou perder as compras em Copacabana, eu quero fazer compras em Copacabana. Diga, então vem. Deixa eu te falar uma coisa, Georgette. Você precisa dos contatos de Vanessa para passar para sua filha, que, quem sabe, ela possa ter consultas com a Vanessa, aqui, né? Por aqui, consultas com ela em termos disso, para o seu neto, para que a Vanessa possa ajudá-la em termos de estimulação, já que ela é também, né, interessada nisso, e Vanessa tem essa especialidade. Então, não deixa os contatos da Vanessa sumirem e manda para a sua filha para que elas possam fazer uma consulta, enfim, ter uma continuidade de acompanhamento, né, dos pais mesmo. Não, vou fazer sim, pode deixar. Isso é importante. É muito importante. E ela quer. Pois é, porque não é porque Vanessa é minha, não. Mas Vanessa tem uma experiência e se especializa nisso. Ela tem um mestrado, está no doutorado. Então, assim, o foco dela é isso. Então, é a pessoa mais interessada em saber sobre isso. Mas tudo que ela falou aí é o que Milena fala que eles lá falaram. É isso entendeu? aí. Que ele lá fala com ela. Então, assim, eu estava ouvindo ela falar e já sabendo, né? Essa questão genética que ela falou, né? Essa questão do ambiente, mas lá parece que aqui o exame é 10 mil.
E lá ela não vai pagar nada, esse rastreamento. Sei lá, nem sei. Exoma, será no seu nome. O exoma. Exoma, não é isso? Mesmo, Então, isso aí para mim já é um alívio, sabe? Sim. Né? E a minha filha também, ela é muito dedicada. Ele tinha um problema também de... Como é que fala? De muita diarreia. A diarreia era constante. Aí ele e o marido, lendo, ele fala algumas línguas, então ele lendo, viu também que o autista ele tem problema com lactose. Alguns autistas têm problema com lactose. E aí ela começou a fazer coisas sem lactose, ele parou de ter diarreia, as fezes são normais, faz cocô normal no pinico agora, quer dizer, já é uma evolução, porque ela também tem esse olhar diferente. Sim. Né? Ele busca, ela compra frutas, ele só come morango. É 1 quilo de morango por dia. É a única fruta que ele gosta, tem que ser vermelha. Aí ela já comprou aquelas frutas plásticas, as outras frutas, e vai botando para ele assim, e vai oferecendo as outras frutas também, ela bota perto, mas ele não come. É 1 quilo de morango, todo dia. Se deixar, são 2 quilos de morango. Entendeu? E a roupa tem que ser vermelha, a meia tem que ser vermelha. Né? É a estereotipia característica, né, mesmo, deles. Né? Sim, tem essa coisa de seguir uma regra, né? Tem uma regra. E ela falou que agora, que ela até falou assim, mamãe, agora ele está começando a ficar diferente. Ela falou assim, por quê? Ele está começando a ficar sentado, a feição dele está começando a ficar diferente, e ele começa, às vezes, a ficar piscando muito o olho. Aí ela falou para mim que esse dia ela chorou muito, ela e o marido. Né? Ela falou assim, mas isso aí faz parte, Milena, tem que chorar mesmo, né? Isso mesmo. Você chora, ele chora. Mas o interessante é que a gente tem a condição de dar o que ele precisa, e ele é muito amado, e a gente vai fazer o que puder. Todas as possibilidades que ele tiver, né, que a gente puder dar, ele vai ter. É isso aí. Graças a Deus que pode, né? Graças a Deus. Mas é difícil. Georgette, só para finalizar isso que você falou, com respeito ao tema dos olhos, eu acho que pode ser interessante poder fazer um descarte de epilepsia, que está muito associado ao transtorno, e às vezes não é epilepsia como a gente conhece, como essa epilepsia de descarga motora, que às vezes a gente vê a pessoa, né, se sacudindo, às vezes é uma epilepsia mais por ausência. Né? Então, tem essa questão de eu fico olhando muito tempo para algum lugar, ou reviro o olho, ou às vezes tem uma leve desfalecência. Ai, não sei a palavra agora. Desfalecimento. Desfalecimento, isso. Obrigada. Então, eu acho importante poder investigar também isso da epilepsia, se for o caso. Mas ele fez a tomografia, ele fez função, fez vários exames, inclusive ela falou que é muito difícil para ele fazer o exame. O dia que ele faz o exame, é terrível. Já deve ter descartado, então. Não, mas ele fez. Fez todos os exames. Isso aí ela falou que não tem, não. Entendeu? Fizeram muito exame com ele. Entendeu? Aliás, ela falou, mamãe, hoje eu tenho que levar, hoje vai ser um dia terrível, porque ele grita o tempo inteiro. E sempre que vai, são 2 médicas. Lá é nunca uma médica só. Sempre são 2. Uma fica observando, uma observa, outra brinca, entendeu? Ela falou isso. Ele teve um momento que, na primeira ou segunda consulta, que as médicas fazendo, que elas acharam, uma falou para a outra que ele era surdo, achava que ele era surdo. Aí a Milena falou assim, não, ele não é surdo. Aí ela falou, se você entendeu o que eu falei? Eu disse, entendi, porque a televisão está ligada, e quando começa a passar o desenho que ele gosta, ele sai da onde ele está e ele fica em frente ao desenho. Se ele é surdo, ele não vai. Né? E ele me escuta. Né? Ela observa muito, é isso aí, perfeito. Ela observa muito. Muito. Quer dizer, temos que dar muita graças a Deus por ela estar no primeiro mundo, né, Georgette? É verdade, mas está muito pesado para ela. Com certeza. A pressão está aumentando muito, e aí, quando a pressão dela aumenta, ela já deixa tudo dele preparado e fala com o marido, olha, se acontecer alguma coisa comigo, até mamãe chegar e a Thaís, está tudo aqui. Quer dizer, o sofrimento dela é tão grande, não por ele ser assim,
Mas é que Sim. eu acho que é de toda mãe que tem um filho nesse sentido, que Claro. sabe que esse filho vai precisar muito dela, né? Claro. E ela fica desesperada. Claro. Mas aí a Thaís está indo agora, dia 19, então eu vou Ótimo. ficar mais tranquila, que ela vai para ficar, e depois eu vou, até dezembro eu vou para dar um suporte, se Deus Ótimo. quiser. Se Deus quiser, ótimo, é isso mesmo. Mais rede de Sim. apoio possível, melhor. Sim, Melhor mesmo. sim. Vanessa, alguma coisa mais que você queira deixar aqui para nós? Não, só agradecer realmente a participação. Eu acho que foi aí uma troca super rica. Tinha uma coisinha aí para compartilhar, mas eu acho que o melhor é isso, né? Esse espaço que se dá no final, de a gente conseguir escutar também e conseguir aprender também a experiência de cada um. Deixei algumas coisas aí no chat para vocês olharem, deixei também a aplicação, o nome do aplicativo, e deixei a web aí também para vocês olharem, de repente pode ser que sirva, né? E nada, sim. a discussão, qualquer coisa, vocês têm contato com a Maria Alice, ou vocês conseguiram pegar o contato que eu botei no slide. E nada, foi muito, muito rico para mim estar aqui e agradecer muito a participação de vocês. A essa hora, uma quinta-feira de noite, né? Estão aqui me escutando, disponíveis a essa troca. Então, obrigada. Nossa. Eu agradeço demais vocês estarem aqui, muito mesmo, porque eu acho que a gente dessa área precisa entender disso também. Então, e precisa entender muito bem, porque agora nós temos condições de ter um pouquinho mais de explicação. E quero agradecer a vocês. É isso aí, estamos aqui impedindo o Rildo de ir para a boate, lá em Macaé. Tem boate aqui? Não tem. Não foi para a boate dele. Então, assim, eu peço desculpas, Rildo, de te impedir da sua boate das quintas, mas não foi tem muito boate bom. Aqui, não tem. Foi muito bom. Vanessa, você está convidadíssima para vir online no Tecendo Ideias, que é um grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Faculdade Católica Salesiana. Funciona assim, agora a gente está de férias, né? Começando férias agora. Todo semestre eu sento com os alunos e vejo qual o assunto que eles querem, né? E a gente tenta buscar os profissionais. E eu proponho alguns deles. Eu queria, se você tiver disponibilidade, te propor que você venha no próximo semestre falar com a gente sobre autismo, sobre sua pesquisa. E todos vocês estão convidadas também. A Marisa Póvoas, a Betânia também, com a sua questão indígena. A velhinha da Betânia. Tem aí meu e-mail, Rildo, para você. Aí, Rildo, o e-mail. Eu estou curioso para saber essa sua história indígena. Tá. A Cláudia também. Rildo, precisa chamar a Betânia também para falar sobre o trabalho com os indígenas. O Tecendo Ideias é um nome fantasia. O nome é GEPS, né, que é Grupo de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Interfaces. Esse interfaces é isso, é para abrir outras frentes. É qualquer outra área que venha conversar com a gente. E Cláudia também. Cláudia também é uma boa chamada também. Então, assim... Vocês são convidadíssimas, tá? Só não vai no Dia dos Namorados. Só não o que acontece? Agora, nós temos uma particularidade. Como a faculdade é noturna, os alunos eles trabalham durante o dia, então nós precisamos fazer aos sábados. E aí, como canta Lulu Santos, alguma coisa acontece sábado à noite. E aí sempre é um sábado à noite, mas aí é um sábado que vocês puderem. Maria Alice escolheu o sábado do Dia dos Namorados. Não escolhi, não! Não escolhi, não! Eu fui obrigada a ir no Dia dos Namorados. Ela escolheu o sábado. Mas eu adorei. Ela escolheu o sábado. Eu adorei. Ela escolheu o sábado. E aí ela falou assim, depois que ela escolheu, ela falou assim, mas é o Dia dos Namorados. Isso. Dia dos Namorados. Ele ficou quietinho, calado. Enfim. Eu falei, como eu não estou namorando... Eu ia falar isso. Como eu não estou namorando, seria um sábado comum para mim. Eu nem lembrei. Não vou ganhar presente. Não vou dar presente, está ótimo. Mas eu amei e vale a pena mesmo, porque são pessoas muito interessadas, muito interessadas. Os alunos têm muita sede. Tem muita mesmo.
Muito prazer, Hildo. Você me manda um e-mail e a gente combina. Isso aí. Isso é uma característica dos alunos que trabalham, né, e estudam à noite, serem muito sedentos de informação. Isso é muito importante. A Marisa Povas também é uma especialista em psicodiagnóstico infantil. Então, é bom você anotar esse nome não é estranho, Marisa Povas. Seu nome já vi em algum lugar. Lá na Santa Casa. Pode ser. Foi uma craque no diagnóstico. Do psicodiagnóstico infantil também. Olha que bacana, você vir falar com a gente sobre psicodiagnóstico. Isso é bacana. Isso aí, tá vendo? Muito bom. Eu só tenho ex-alunas assim. Só assim, ex-alunos. Só tem ex-alunos assim. Todos no pico da psicologia. Isso aí. Mas olha só, queridos, podemos interromper, fechar, ou vocês gostariam de mais alguma coisa? Qualquer coisa é só escrever para o CEPSIRG, que eu dou todos os e-mails, dou todas as informações. E quero lembrar, se vocês tiverem pessoas, você, Hildo, também vou mandar para você, que tenham interesse na formação em psicologia, em psicoterapia infantil, ou ludoterapia, a gente está com as inscrições abertas no site do CEPSIRG. Me manda de novo que eu vou mandando para eles. Porque assim, quando acaba a prova, a P2, eles somem. Eles só voltam agora dia 2 de agosto. Estão sumidos. Já sumiram. Então, você vai mandando, que eu vou botando no grupo do WhatsApp com eles lá toda semana. Tá ótimo. Que a gente está formando essa outra turma para começar agora em agosto. Então... Vai ser online? Vou passar. Só é online agora, meu filho. Só é online. Quase jovens. É só para jovens. É só para jovens. Maria de Betânia, eu quero que você venha falar dos índios para mim. Estou muito curioso. Sim, online por enquanto, né? Mas aí quando abrir, você vem a Macaé. Vai ser muito bem-vinda. A palavra Macaé é de Macabaíba, é um nome indígena. Pois mas só depois que passar a pandemia. Mas pode ser online na pandemia. Pode. Agora que você está online, Betânia, vamos aproveitar você online. Agora que você rejuvenesceu um pouquinho, a gente vai aproveitar você em online. Não, mas você estava muito velhinha. Você estava muito velhinha. Mas quando você voltar, quando a pandemia passar, você vai voltar a ser presencial também, não vai? Nunca mais na vida ninguém me vê. Ninguém me vê nunca mais na vida. Ninguém mais vai me ver. Quem me viu, eu quero te ver, hein? Quem me viu, me viu. Quem não me viu, nunca mais me verá. Aqui, eu vou ao Rio nas minhas férias agora, eu quero te ver. Você vai ver para comer o franguinho comigo. Isso eu vou ver você. Lá no seu escritório. No escritório ali da praia. Isso aí. Aí nós vamos comer o nosso franguinho. Isso sim. Será uma semana de férias agora. Bem assim, me liga, pelo amor de Deus, que a gente vai sair. Tá bom? Vamos lá no escritório. Vocês também estão todas de fora convidadas para comer um franguinho na praia. Uma delícia. Não é na praia. Galetinho ali. É um galetinho maravilhoso. Eu sei aonde. Eu parava lá para almoçar depois que terminava as suas aulas. É isso aí. Meu escritório da praia ali, que eu trabalho ela agora. Ela tinha um escritório em Ipanema. Aí ela mudou para Copacabana. Isso. Eu sei. Eu ia em Ipanema. É isso aí. Agora eu mudei o escritório para Copacabana. Estou trabalhando na praia, ali na esquina da praia, naquele escritório. Queridos, foi um prazer. Beijo, gente. Obrigado, deixa eu tirar uma foto da gente. Espera aí, não sai não. Deixa eu tirar uma foto aqui para colocar sim. de vocês todos. Olha, eu quero agradecer demais mesmo a essa reunião. Vamos sorrir ou vamos não sorrir? Vocês que sabem. 1, 2, 3 e já. Foi. Pronto. Vou mandar para vocês todos a foto, tá? Muito quero agradecer demais a Vanessa também. Vanessa, muito obrigada por você ter dado essa oportunidade para a gente aprender um pouco mais e ter explicado tão assim, esmiuçadinho para a gente. Muito, muito, muito obrigada. E a vocês também por ficarem aqui ouvindo. Depois eu vou pegar o contato da Vanessa.
Com certeza, com certeza. Eu Pode mando para pedir. você. Com certeza. Para todas vocês. Vou mandar a foto e mando o... E, Cláudia, eu vou pedir a você que mande para o Sepsig o seu e-mail, porque o seu e-mail está dentro do MailChimp. Eu não vou conseguir achar. Tá. Manda... E essa gravação, você vai colocar onde? Dessa eu posso aula colocar hoje, no YouTube. Aí vocês me mandam quem quer a gravação, eu posso colocar no YouTube, mas só para vocês. Ah, não. Ela vai estar disponível no sábado. Tá, amanhã, tá amanhã eu vou botar um anúncio dizendo que quem não veio hoje, ela está disponível no sábado. Tá e aí ótimo, eu vou então botar o endereço dela lá. Tá bom? Aí vocês podem obrigada, assistir. gente. Tá bom, Boa queridos? noite, obrigada, hein? Muito Boa obrigada noite, a você. gente. Vanessa, obrigada. Tchau, prazer. Prazer. Tchau, querido. Tchau. Tchau. Até mais.